adventista de saúde, aqui no Advent Health. E essa igreja aqui mora no meu coração por um motivo muito especial. Foi em 2012, quase 10 anos atrás, né, que eu fui recepcionado em Orlando através dessa igreja aqui. Vou contar um pouquinho da história para quem não me conhece ainda. Eu terminei teologia no Atlantic Union College, lá em Massachusetts. Isso foi no ano de 2012 mesmo. E foi exatamente a última turma. Então o colégio fechou, né? Encerrou suas atividades. Os amigos até brincam e dizem que eu fui o motivo da faculdade fechar, né? Mas é bom deixar claro que isso não é a verdade. Ao me formar, então, em 2012, o grande pastor Gerson Santos, né? Duplamente grande, né? Ele é alto mesmo e é uma grande pessoa. Ele, então, eu creio que até muitos conhecem ele, né? Ele foi quem sugeriu, olha, Francis, uma oportunidade é você ir lá para Orlando. O pastor Davi Pires, que na época era o pastor aqui dessa igreja, juntamente com o pastor Ronaldo da Cunha, que é brasileiro, mas era pastor na época da igreja americana de Kissimmee. Ambos tinham um projeto de plantar uma igreja nova aqui de língua portuguesa na região, que hoje é o Espaço Novo Tempo, né? Muitos conhecem também. Então, tudo começou lá na biblioteca da Escola Adventista de Kissimmee, no meio das estantes de livro. Lá a gente tentava realizar um culto, era meio desafiador, mas deu certo, né? Foi aí uma luta, uma jornada que Deus abençoou, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou. Uma das dificuldades inicial era justamente essa, não tínhamos um espaço. E o pastor da Cunha, através do contato com o Hospital Adventista ali de Kissimmee, conseguiu para nós, que eles chamam em inglês de mobile room, eu não sei como é que seria o nome disso em português, é uma sala que é, na verdade, um trailer, né? Você pode transportar. E, através desse contato, nós conseguimos, então, esse espaço com o hospital. E ali começou uma amizade também com o capelão do hospital, e eu falei para ele que a capelania é um ministério que eu aprecio muito, que desde o Brasil já eu era voluntário nos hospitais, visitando enfermos, e ele me convidou, então, para fazer também parte ali da equipe de voluntários, né? E o processo foi se encaminhando a um ponto em que me sugeriram fazer também o curso para se tornar um capelão oficial. E nessa caminhada aí de cuidar da igreja, ir aos hospitais ministrar capelania, estava fazendo também o meu mestrado, nasceram minhas 2 filhinhas. Então, chegou um momento que já não dava mais. Eu tive que entregar, né, a Igreja Novo Tempo, a igreja que hoje é o Espaço Novo Tempo, né? Na época era a Igreja Brasileira de Kissimmee, nas mãos, então, de outro ministro para que cuidasse ali. E eu segui, com a orientação de Deus, nos passos da capelania hospitalar. Então, hoje, depois de ter ministrado muito tempo nos hospitais, fui chamado para ser, então, capelão sênior para todas as clínicas adventistas que estão na nossa divisão aqui, né? As clínicas do Advent Health, para toda a América do Norte. Isso, então, né, desde 2012, essa caminhada até hoje aqui. Então, para mim é sempre um prazer. Eu tenho no meu coração esse sentimento especial de gratidão por essa igreja, porque ela nos abraçou, né, de modo fraternal mesmo, e armou as bases para que esses planos chegassem onde chegaram. Que esse espírito, né, de estender a mão continue sendo uma marca bem presente dessa igreja. Amém, queridos? Amém. Vamos à Bíblia, então? O verso para a mensagem de hoje está baseado no capítulo 14 do livro de Atos. Atos, capítulo 14. Essa semana eu senti um desconforto na garganta aqui. Me preocupei, né? Fui logo fazer o teste, deu negativo. A coisa parece que evoluiu um pouco e eu fiquei preocupado, fiz mais um teste e deu negativo de novo. Então, se vocês escutarem uma dificuldade aqui, não se preocupem, né? Hoje em dia a gente tem mais medo de uma tosse do que de um tiro, né? Então, não tenho essa preocupação aí, que a princípio está tudo ok. Vamos seguir então para Atos capítulo 14, versos 16 e 17. Antes de lermos, vamos fechar o olho mais uma vez e falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, como autor dessas palavras, nós rogamos que o Teu mesmo Espírito que inspirou os profetas, hoje seja o Espírito que ilumine nossa mente para entendê-las, ó Deus.
grave em nosso coração esses ensinamentos e ajuda-nos também a levar a outros que tanto precisam. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Atos 14, 16 e 17. Não sei se está ligado aqui o aparato. Consegui. Ok, obrigado. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Vocês já vão entender por que eu escolhi esse texto como a base. O nosso hospital adventista em Honduras, por algum motivo, aqui, se encontra ali não muito distante da capital, Tegucigalpa. Eles elaboraram um plano de parceria com as clínicas aqui do Advent Health, e assim nasceu um projeto muito bonito que se chama Honduras Medical Mission Trip, que seriam viagens missionárias médicas, né? E pouco antes da pandemia eu tive o privilégio de poder participar de uma viagem dessa. Quero compartilhar um pouco aqui com vocês. Então esse é o nosso hospital lá. Para cima? Não dá? Supostamente aqui. Aqui está. Então Honduras, para quem não sabe, é um país da América Central, né? Cravado bem no meio ali. E a região de Tegucigalpa, uma região um pouco mais montanhosa, mas é um país com sérias dificuldades, né? Muitas pessoas até sonham em deixar esse país, vir para a América. Nós temos visto aí, acompanhado no noticiário, às vezes levas, né, ondas de pessoas que deixam o país tentando uma vida mais digna por aqui. Então, o projeto consiste em fazer parcerias com os governos municipais, e eles, então, nos cedem espaço nas escolas públicas ali, onde nós podemos usar essas salas para oferecer gratuitamente serviços médicos, né, até doações de recursos, roupas, calçados e outros. São parte desse projeto aí, e realmente é algo que toca o nosso coração, né, ver pessoas com tamanhas dificuldades. E são vidas, na maioria delas, despedaçadas, né? Pessoas que às vezes perdem até mesmo a esperança. Foi muito bonito trabalhar ali em conjunto com essa população local, o pessoal que trabalha lá no hospital também, adventista de Valle de Ángeles, né? Em Honduras. Então ali estão as pessoas na fila, né? Para poder usufruir desse benefício. Muitas pessoas ali que muitos anos já não viam um médico, outras que nunca tinham passado, né, por uma sala de exames. Então, coisas que realmente deixam a gente assim com o queixo caído, né? Então, ali as estruturas bem precárias, né? Imagina você tendo que prestar serviço médico ali no meio do barro e construções inacabadas, né? Às vezes era desafiador, realmente. E aí temos uma foto da parte da nossa equipe, né? Pessoas que dedicam aí, então, parte do seu tempo, da sua vida para ajudar a quem necessita. Até mesmo medicamentos também eram levados, né? Os básicos, pelo menos, né? Também muitos medicamentos para parasitas, né? Contra parasitas, que era um problema muito comum na região. E enquanto eles esperavam, a gente aproveitava também para distribuir literatura da igreja, né? Eles tinham oportunidade ali de conhecer também a palavra de Deus e levavam para suas casas também muito material que era evangelístico. E outra parte da missão era esse apoio emocional e espiritual, que era a parte do capelão, né? Então, ali, por exemplo, conversando com uma mãe solteira, né? Desesperada ali, diante dessa situação que o marido desapareceu, e são realmente situações que tocam o nosso coração profundamente. Violência também é algo muito grande nesse país, né? Muitas gangues e máfias de drogas e tudo isso, uma realidade muito presente na América Latina em geral, né? Nós vimos muitos casos de desnutrição, doenças das mais variadas, traumas que as pessoas enfrentam, falta de recursos, pouca educação, né? E a deficiência espiritual.
encontramos meninas grávidas, né? Meninas que acabaram de entrar na adolescência e agora nessa situação. Muitos bebês cujos pais abandonaram o lar, adultos presos em vícios dos mais diversos também, idosos abandonados. Então, em meio a tudo isso, todo esse quadro tão triste, nós vemos também a fé usada como um amuleto, né? Algo desesperador. Nesse momento, a pessoa se agarra até mesmo a crendices, né? Mas é gratificante, por outro lado, ver os olhos brilhantes dessas pessoas que, diante ali daquela ação missionária, poderiam ver novas perspectivas, né? Diante da prova de que alguém se importa com eles. Então, até eu gostaria de compartilhar uma história com vocês de uma senhora que ela veio de manhã, fez os exames, e ela viu que um dos quartos estava doando calçados, roupas, inclusive óculos de graus, esses que a gente compra aqui nas farmácias, que já vem pronto, né? E aí a pessoa pode experimentar diferentes graus e escolher o que poderia ajudar na sua deficiência. Então ela correu para sua casa, que era assim quilômetros, não era perto, né? E voltou à tarde para a nossa missão ali e trouxe a sua Bíblia embaixo do braço, testou diferentes óculos, encontrou o que funcionava e abriu sua Bíblia e começou a ler e começou a chorar. E nós perguntamos para ela, mas por que esse choro? E ela disse, olha, são 10 anos que eu não conseguia mais ler a minha Bíblia. 10 anos eu esperei para esse momento aqui agora, poder ler minha Bíblia de volta. Então são coisas assim que não tem como a gente segurar as lágrimas, né? É muito tocante mesmo. E são histórias assim, seguidas, uma atrás da outra. E a gente vê que aquele momento que Cristo diz assim, quando você faz algo por um desses meus pequeninos, né, você faz a mim. Isso tem um significado tremendo, porque, de fato, quando a gente faz algo por uma pessoa que necessita tanto, isso não apenas é uma extensão do ministério de Cristo para alcançar essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência que nos leva a ter um contato mais próximo com o divino. É assim que eu traduzo essa experiência. Porque não basta orar, não basta estudar, não basta vir à igreja, essa prática do amor, da caridade, isso transforma também o nosso coração. Pois bem, corações quebrantados, né? Muitas faces você olha e vê que são vidas sofridas de longa data. Esses corações quebrantados, eles refletem, na verdade, a nossa própria experiência humana, porque mesmo nós aqui na América, com tantos recursos, né, nós somos igualmente vulneráveis. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu não tenho problema nenhum, eu não sofro com nada? Ninguém pode. Charles, ele já dizia que nós somos todos mendigos, mas os cristãos sabem onde buscar o pão. Então essa era a nossa experiência ali. Nós éramos mendigos tentando mostrar a outros onde encontrar o pão. Crianças que a gente olha e vê assim, qual será o futuro, né? Que esperança há? Pois bem, ali a gente tentou trazer um pouco de esperança. É um ministério baseado na fé da cura, na fé da oração e na fé de que a semente do Evangelho vai germinar em certos corações e vai frutificar. Isso foi um pouco dessa experiência para vocês. Então, ali estão as doações de roupas, calçados, né? A alegria de quem pôde ajudar e ser um instrumento de Deus. Essa é a nossa igreja adventista, ali perto do hospital. Então, tive o prazer e a honra de pregar para eles lá também. Então, a nossa obra tem crescido muito lá, graças a Deus, né? Esse era o transporte típico, um ônibus desses escolares que foi doado dos Estados Unidos para Honduras. Então, através desse transporte, aí a gente cruzava as montanhas, chegava em lugares longínquos lá, onde é difícil o acesso até. Você vê aqui que a capital, Tegucigalpa, ela fica entre colinas, entre montanhas, né? Até antes de chegarmos lá, foi nos dito que, até mesmo para pousar o avião,
era um dos aeroportos mais difíceis que existe no planeta, porque está ali realmente rodeado de montanhas, tem que ser realmente muito habilidoso como piloto para conseguir. E nossas viagens, então, diárias eram assim, cruzando essas montanhas, passando muitas vezes no meio de favelas, né? Como é típico da América Latina, nós vemos as cidades rodeadas de favelas e lugares até bem perigosos, né? Nós ouvimos de certos bairros ali, onde nós passamos, inclusive, que as gangues, as máfias, elas matavam pessoas e jogavam ali pelos barrancos. Então, nós estávamos vivendo o Salmo 23, né? Quando diz, passarás pelo vale ali da sombra e da morte, né? Não temerei. Era o salmo realmente em prática ali. Esse é outro transporte típico da região, uma espécie de motocicleta aí transformada num táxi, né? Então era bem comum também. E o cenário bem presente, né? As favelas, as casas bem precárias, as habitações, né? Essa era a nossa rotina por lá, alcançar essas comunidades e levar um pouco de esperança para eles. E vemos a desigualdade também, né? Lá no centro de Tegucigalpa, mansões e prédios, e logo ao lado, favelas e necessidades extremas. E íamos também para os rincões, né? Cidades do interior, assim, distantes, horas de viagem, né? Para alcançar o máximo de pessoas possível. Para quem já visitou Minas Gerais, ali aquelas cidades históricas, lá cidades pequenas são mais ou menos assim também, são arquiteturas coloniais espanholas, né, de longa data, a presença da Igreja Católica bem comum também, a fauna, né, nativa bem presente. Isso aqui também era algo que chamava atenção, porque outro aspecto interessante de Honduras é que ali foi a morada dos povos maias, né, civilização pré-colombiana de conhecimentos bem avançados, até os estudiosos se surpreendem, né, com o que eles descobrem dos povos maias. Por sinal, foi o único a dominar a escrita aqui nas Américas, né? De todos os povos que haviam aqui. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do calendário maia, né? 2012, ele foi bem cogitado isso, né? Tive a oportunidade de conseguir um calendário maia desse. Aqui está. Acho que não é o original, né? Deve ser um falsificado. Mas teve coisas bem interessantes que nós aprendemos ali sobre a cultura maia. Inclusive, essa aqui é uma famosa peça arqueológica maia que se chama o Altar Que. Aqui está ela mais visível, né? E esse altar Que ele era muito famoso porque ele era usado como um altar de sacrifícios. E eu cheguei até a usar essa ilustração em outra palestra que eu preguei, chamada Mais que um Santuário. Não sei quantos estavam aqui naquele dia. Eu falei justamente dessa relação que existe entre a cultura de sacrifícios ritualísticos existentes em povos do mundo, né, antigos e até mesmo modernos, e a relação disso com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Então, levando em consideração que Deus instituiu esse sistema já na saída ali da humanidade do Éden, né, foi um constante lembrete da seriedade do pecado e, ao mesmo tempo, da graça salvadora de Deus. Essa prática foi levada adiante, né, ao longo dos séculos, nos processos migratórios, inclusive, sofrendo alterações e deturpações no processo ao longo dos séculos, mas mantendo vários aspectos que nos remontam ao rito primordial. Então, quando Deus escolhe o povo judeu, ele escolhe ali também um restaurador dessas questões, dessas verdades, né, deturpadas pelas outras culturas. Chegou ao ponto de certas culturas sacrificarem bebês humanos, né, sacrificarem virgens, e tudo isso são deturpações daquele sistema original criado por Deus, né, que visava conscientizar o homem do pecado e, ao mesmo tempo, levá-lo a conhecer o plano da salvação. E o que mais me impressiona é que hoje nós, como igreja, também temos o mesmo chamado, não para restaurar o sistema de sacrifícios, mas somos reparadores de brechas, como diz Isaías 58:12, né? Também temos verdades hoje que estão deturpadas e precisam ser restauradas. Então o chamado ainda é o mesmo. Eu gostaria de explorar um pouco esse tema com vocês,
porque ali, naquele grupo de missionários visitando ali os pontos da cultura maia e tudo mais, surgiu uma dúvida entre eles. E foi um tema de discussão lá que eu acho que vale a pena compartilhar com a igreja também. Entre as conversas que tínhamos ali sobre a cultura maia e tudo isso, eles perguntaram, mas e Deus? Como Deus irá tratar esses casos assim de povos que não chegaram a ouvir sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a salvação? O que vai acontecer com eles? Faleceram, né, sem conhecer essa verdade. O que vai acontecer com essas pessoas? Pois bem, nós temos um tempo curto para explorar um assunto tão polêmico, né, mas pelo menos eu vou jogar uma introdução aqui, instigar a curiosidade de vocês para a gente poder entender melhor isso aqui. O primeiro passo é entendermos a história da religião em si, porque nós temos duas principais teorias no mundo de como surgiram as religiões. Uma delas é o que o mundo científico, acadêmico, fala a respeito disso, né? Segundo eles, eles acreditam numa teoria evolutiva das religiões. Lembre-se que não há como jogar história no laboratório, né, para você poder analisar. Nós temos que avaliar somente as evidências. Então, eles acreditam que houve, durante a história, diferentes mitos que foram se unificando e se transformaram em grupos religiosos, como vemos hoje. Portanto, eles acreditam, dentro dessa visão evolucionista, né, que a religião foi criada por povos primitivos do passado para dar explicações aos fenômenos desconhecidos da natureza, relacionando, então, certos deuses com cada um desses fenômenos. Um exemplo, por exemplo, um trovão. Um povo primitivo lá ouvia um trovão e eles, então, pensavam, uau, deve ser um deus que mora lá no céu e está muito irado, né? Então, surgiam esses mitos e eles levavam isso adiante, né, para as gerações futuras e assim aconteceu, segundo eles, né, com vários outros mitos que surgiram. Nesse processo evolutivo, então, criaram-se panteões de deuses, né, deuses principais, e logo em seguida semideuses, que seriam pessoas com propriedades divinas, né, normalmente líderes de grupos tribais ou governantes que começavam a ser adorados como deuses, né. A próxima etapa nessa evolução, segundo eles, seria o surgimento de tríades, né, 3 deuses principais. E depois o dualismo, um Deus bom contra um Deus mau. Depois surgiria o enoteísmo, que seria a devoção pessoal a um só Deus, apesar de aceitar a existência de outros ao redor. E essa crença surgiu principalmente nas cidades-estado, né, do passado. E então, nós temos o panteísmo, que seria a raiz da ideia monoteísta, porque eles creem que Deus, ele é um só, mas ele está em tudo. É uma ideia um pouco misturada, né, de monoteísmo com politeísmo. E depois surge o monismo, que seria o panteísmo com um Deus pessoal. E depois desse monismo, surge o que nós consideramos monoteísmo realmente, né, com os judeus ali, depois os cristãos, os islâmicos, religiões monoteístas. Um Deus único e pessoal, somente isso. Depois surge, então, a ideia deísta, o que eles creem? Que há um Deus único e pessoal, mas ele não interfere na criação. Ele criou e deixou evoluir normalmente. E depois surge a ideia agnóstica, né? O agnosticismo, ele diz, Deus pode até existir, não temos como saber, portanto, não importa. E, por fim, surge, então, a ideia ateísta, que seria a consciência de que Deus não existe, é só um mito criado pelo homem e que, de fato, não deve ser considerado. Então, é interessante que, na ideia deles, o topo da evolução, né, da religião seria a ideia ateísta. Seria o máximo, seria o máximo que você alcança. Eu gostaria de sugerir para a igreja esse documentário, que se chama, em português, É Proibido Pensar. Está disponível no YouTube, gratuitamente. Ele é muito bom para entender justamente como o mundo acadêmico lida com o conceito do divino. E por que o ateísmo é tão exaltado assim. Também outra sugestão interessante para estudar mais sobre isso é o livro Batizando o Diabo. Eu não sei se foi traduzido para o português já. O autor é Clifford Goldstein. Ele é adventista, né? Ele era judeu e virou adventista.
E ele mostra nesse livro justamente como o mundo científico está repleto de mitos também, e como isso se relaciona com a questão da religião. Então é bem impressionante, e vale a pena dedicar um tempo e ler uma obra como essa aqui. Então, como eu havia falado anteriormente, duas são as teorias de como surgiram as religiões. Vimos como o mundo científico e ateu pensa. E outra vertente, outra teoria que é bem embasada também, mas pouco aceita no meio acadêmico, é a ideia da árvore histórica das religiões. Aqui na figura ela aparece de ponta cabeça, né? Mas o desenho original é uma árvore, um tronco principal que então ramifica. Essa ideia traz o conceito de, não de um caminho, mas, na verdade, um ponto onde variadas... Não é como a outra teoria, onde variadas crenças, muitos deuses geraram, então, a crença num só Deus e na união dessas crenças, mas essa teoria aqui, que também entra ela acaba sendo bem compacto, como é que se diz? Bem semelhante ao conceito bíblico, né, vamos dizer assim, que é o tronco principal gerando, então, outras ideias. O monoteísmo acabou dando origem ao politeísmo e assim por diante. Se encaixa, então, também naquela ideia que nós temos da tradição adâmica, ou seja, Adão passou os seus ensinamentos sobre Deus aos seus descendentes e os seus descendentes aos demais descendentes, mas nesse processo de transmissão houve falhas, houve deturpação, que originou, então, diferentes vertentes aí da ideia religiosa, né? O antropólogo Wilton Smith e também o escritor Don Richardson, eles são acadêmicos de peso que defendem essa ideia. Eu vou compartilhar pelo menos 3 dos principais argumentos que defendem esta vertente, essa teoria. Primeira dela, todos os panteões mais antigos apresentam hierarquias divinas que sempre imaginam um Deus maior que antecedia os demais em força e muitas vezes em existência. Isso é um forte indício da reminiscência de uma crença monoteísta primordial. Eu vou dar como exemplo para vocês os próprios maias. Os maias, eles tinham nas suas crenças um deus chamado Itzana. E esse deus, segundo eles, ele era superior em divindade, ele era o Deus criador de tudo e de todos, e ele reside no céu. Pela lógica, então, se ele é o Deus primordial e que criou tudo e todos, ele era um Deus único num determinado momento, não é verdade? Então nós vemos como essas ideias são evidências de que partimos de um monoteísmo para então surgir todas essas outras e demais crenças que nós vemos por aí. Outro aspecto interessante. É notório verificar a existência de reformadores entre os povos politeístas que propunham um retorno ao monoteísmo. Se a proposta é de retorno, isso também é um forte indício de que a crença era, inicialmente, monoteísta, né? É lógico. Então vamos dar alguns exemplos aqui. No Egito Antigo, nós temos a figura do faraó Akhenaten, mais ou menos aí 1.300 anos antes de Cristo. Ele decretou o retorno da adoração a apenas um Deus, desprezando todos os demais deuses do Antigo Egito. Por muitos ele foi considerado um monarca herege, porém séculos antes, o deus Ptah era o maior dos deuses na cosmologia menfita, criador de Ra, conhecido como Pai com todo o poder. E o próprio nome Egito, né, ele deriva da palavra grega Egiptos, que vem do Egito Antigo, que significa a mansão ou morada de Ptah, o maior Deus e onipotente. Então você vê que há indícios de que nos seus primórdios o Egito era monoteísta. Outro exemplo, Epimênides, mais ou menos 600 a.C., filósofo e dito por muitos como profeta, né, que vivia na ilha de Creta. Foi chamado para Atenas devido a uma praga que afetava aquela região. Epimênides era monoteísta e resolveu o problema local ao propor uma reforma religiosa com adoração a um único Deus, sem nome, mas era o Deus criador de tudo. Nem todos aderiram, né, a essa reforma religiosa, mas algo impressionante aconteceu.
à medida que as pessoas aderiam a essa ideia, a praga finalmente cessou. E isso foi uma vitória na pregação de Epimênides. Por sinal, o altar ainda está lá. Um altar ao Deus desconhecido. E também está na Bíblia, não sei se você sabia disso. Né? Quem lembra dessa história, né? Paulo em Atenas. Quem diria, né? Ele usou justamente o altar de Epimênides, ao Deus desconhecido, para pregar do Deus verdadeiro. Então, há outros exemplos que poderíamos falar aqui de reformadores, né, entre os povos chamados pagãos da antiguidade. Outra questão interessante é que a tendência histórica mais natural, em termos de história da filosofia, da sociologia e demais áreas de humanidades, tende a ser sempre uma partida do singular, do mais simples, para o plural, o mais complexo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, a história dos idiomas. Você pode perguntar para qualquer estudioso, ateu ou não, de idiomas, né? E ele vai te dizer que sim, que houve uma língua original e dela partiram todas as demais. Num típico sistema em formato de árvore, como nós vimos na proposta da origem das religiões ali, né? E o mesmo acontece com várias outras áreas, né? A história dos sistemas de governo humano, todos são sistemas de tronco principal e que passam então a se ramificar. Por que seria diferente com a história das religiões? A tendência é essa aqui, né? Um outro argumento também a favor da tradição adâmica são os relatos e fatos históricos semelhantes que nós encontramos em várias culturas diferentes ao redor do planeta e em épocas diferentes também. Esses relatos, eles apontam para uma origem comum. São, por exemplo, histórias da criação, relatos da criação que são muito semelhantes ao de Gênesis. Nós vemos o próprio sábado como sendo um dia de descanso, nós encontramos isso em várias culturas ao redor do globo. O relato do dilúvio universal e a história de um homem salvando os animais através de uma arca. A crença em um Deus único, a ideia de Deus triuno também, nós vemos em várias culturas. O sistema de sacrifícios, como foi falado aqui. A própria constelação de Órion, representando um guerreiro celestial salvador. Nós vemos isso em várias culturas ao redor do mundo. Então, tudo isso não pode ser simplesmente coincidência, né? É muito mais uma evidência de uma origem comum. Houve deturpações, alterações aqui e ali, mas quando a gente analisa as raízes, nós vemos uma evidência forte de que houve uma origem comum para todas essas histórias. Então, o tempo é curto para a gente poder abordar tanta coisa, né? Mas eu selecionei um exemplo aqui para compartilhar com vocês. Essa peça arqueológica chinesa fala de um deus chamado Shang-Ti. E, na verdade, ela não é a única peça que fala dele. Shang-Ti era o único deus digno de adoração na China antiga e não podia ser adorado através de imagens ou ídolos. E surgiu essa crença muito antes do confucionismo, do taoísmo, do budismo. Essa crença aparentemente durou até as primeiras dinastias chinesas, que vão de 1060 a 770 a.C., quando então os imperadores começam a aplicar para si mesmo o título de divino ou suficientemente bom. Então, isso torna o culto a Shang-Ti algo que vai ficando cada vez mais raro na história chinesa. E foi a partir desse momento, então, que Shang-Ti ele passa até a ser esquecido nessa cultura chinesa. Foi através da arqueologia que se descobriu que eles tinham essa crença, né? Justamente em 1823, Jean-Pierre Abel, ele especialista, né, em literatura chinesa antiga, publicou a tradução desse interessante escrito de Lao Tzu. E eu quero compartilhar para vocês essa tradução. Olha que impressionante isso. Aquele que olhais e não vedes, chama-se J. O que escutais e não ouvis, chama-se H. E o que a vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São 3 seres incompreensíveis que não formam mais que um. O primeiro não é mais brilhante e o último não é mais escuro. Antes do caos que precedeu o céu e a terra, existiu um ser, um só, imenso, silencioso, imutável, mas sempre ativo.
Esse é a mãe de todo o universo. Ignoro o seu nome, mas o simbolizo pela palavra tal. Razão primordial e principal, inteligência criadora ou o caminho. Pode-se dar nome a uma razão primordial. Sem nome é a geração do universo. A razão produziu um produziu dois, e dois produziram três, e três produziram todas as coisas. Todas as coisas deixam para trás a obscuridade da qual elas vieram e seguem para abraçar a luz em meio à qual surgiram, ao passo que tudo é harmonizado pelo sopro que paira sobre o vazio. Conseguiram fazer algumas correlações com o texto bíblico? Muitas, eu diria, né? É impressionante esse texto, queridos. As correlações com a cultura hebraica, com a Bíblia, né? Levaram até muitos estudiosos a considerar se não houve, talvez no passado, algum contato entre as duas culturas, né? Mas, de fato, as evidências apontam que aquela ideia da origem primordial para ambas as culturas é o que faz mais sentido. Jean-Pierre observou que essas três letras chinesas, que são transliteradas para J, H e V, elas não pertencem à língua chinesa moderna, e a palavra chinesa que elas formam juntas não fazem nenhum sentido nesse idioma. De modo que seria estranho, né, que os sinais desse ser supremo nada pudessem significar na língua chinesa. Mas, ao mesmo tempo, a correlação que existe entre essas letras e o tetragrama sagrado, né, que nós encontramos na cultura judaica e na Bíblia, nos leva a crer que essa questão não é uma simples coincidência, né? Então, nós vemos as mesmas letras usadas no tetragrama sagrado, usados ali naquele tablete. Pois bem, queridos, outro livro também muito bom, para quem gostaria de aprender mais sobre esses assuntos, é Fator Melquisedeque. Esse foi traduzido para o português, né? Esse autor, que eu, por sinal, já citei aqui, o Richardson, ele cunha esse conceito teológico do fator Melquisedeque. O que significa isso? É, na verdade, a designação dada à consciência universal da existência de um único Deus entre as diversidades de expressões culturais e religiosas dos diferentes povos e civilizações ao longo da história. Ou seja, como nós lemos inicialmente em Atos 14:17, o que nós lemos lá? Deus não deixou os povos ficarem sem testemunho de si mesmo. Pensemos na Bíblia. O próprio Melquisedeque, né? Quando Abraão chegou lá, encontrou aquele rei, sacerdote, que adorava o Deus verdadeiro. Ali estava ele, entre os supostos pagãos. Quem era o profeta Balaão? Um profeta que também vivia entre os pagãos, mas adorava o Deus verdadeiro. Ele apostatou depois, né? Mas é um personagem impressionante. Os 3 homens sábios que vieram visitar o menino Jesus, quem eram eles? De onde vieram? Eram adoradores do Deus verdadeiro, mas viviam lá na Pérsia, num país pagão. Então nós vemos personagens que conheciam o Deus vivo, mesmo estando entre povos que estavam talvez longe da verdade. E aqui nós podemos encaixar o conceito da verdade presente também, né? A verdade presente, o que é? Ela nos ensina que há certos aspectos manifestados em diferentes níveis da verdade, né? Ao longo da história e mesmo nas culturas dos povos pagãos. Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Portanto, se algum pagão veio a falecer sem conhecer Jesus, a mensagem da Bíblia ou algo assim, Deus vai considerar todos os aspectos da verdade que ele conheceu para julgá-lo. E aí entra então a questão da verdade presente, né? É a revelação de Deus apresentada na sua forma mais plena para a humanidade hoje. Deus julgará cada um de acordo com o nível de verdade que conheceu, de acordo com o coração de cada um. Mas lembre, isso não significa também que nós temos que deixar esses povos na ignorância, né? O conceito de verdade presente, ela também implica na divulgação da mesma. O que eu quero dizer com isso? Onde há luz, a treva se desfaz. A luz revela o erro, ao mesmo tempo em que evita o engodo do inimigo. Jesus disse em Lucas 12:48,
A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós temos um grande privilégio, irmãos. Desfrutar dos benefícios da verdade presente, gozar da paz que o Espírito Santo nos dá ao coração e da proteção que essa verdade nos oferece. Pense em tantos, queridos irmãos, que vivem lá fora, angustiados, ao pensar, por exemplo, na ideia de que um querido falecido agora sofre no purgatório. Quantos que sofrem? Quantos que acabam praticando autoflagelamento nas suas penitências, tentando agradar a Deus ou aos deuses das suas crenças? São tantos os enganos e angústias, né? E graças a Deus que Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma grande responsabilidade. O nosso testemunho e o nosso viver são vitrine para um mundo que perece. Lembre, não se acende uma luz, como diz a Bíblia, né? Mateus 5,15, não se acende uma luz para ficar escondida. A luz tem que ser colocada justamente no lugar mais alto, para iluminar ao máximo. O que você tem feito com a tua luz? O que você tem feito com a tua luz? Eu termino com essa máxima de um grande teólogo, Agostinho de Hipona. Deus nos criou para Ele, e a nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Que Deus te abençoe. Incline sua fronte e vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, porque como foi dito aqui, o Senhor nos resgatou. Estávamos nas trevas, estávamos no lamaçal do pecado, e Tua mão forte nos retirou dali. Nos colocou o anel, nos cobriu com o Seu manto da justiça, e nos trouxe como aquele pai diante do filho pródigo. Te damos graças, Senhor, por esse resgate. E hoje, com gratidão no coração e com amor pelas almas que ainda perecem, usa-nos, ó Deus, capacita-nos para levar essa mensagem avante. E que assim possamos preparar-nos e preparar o mundo para o Teu grande retorno. Eis a nossa oração, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém, Senhor. Agradecemos ao pastor Francis por ter compartilhado essa mensagem tão especial conosco hoje. A você também que esteve presente aqui, a você que esteve online, que agora Deus nos acompanhe aos nossos lares. Se você vai participar dos programas da tarde, esperamos você. Se não, quarta-feira, às 8 horas, online. Que Deus nos abençoe.